Bom dia, senadora Fátima. Bom dia aos demais senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aqui do Senado Federal, aos colegas presidentes das entidades estaduais de federação e associações de municípios, colega Tota aqui da FAMUP, na Paraíba, senadora Lides da Mata, o colega Neurilan Fraga, lá do Mato Grosso, e o presidente da Associação Amazonense de Município, o colega Anderson, aos prefeitos do Rio Grande do Norte aqui participando desta audiência, Gilson, lá de Carnaúba dos Dantas, Léo de Pacifica, Marina de Jandaíra, Amazã de Jardim de Seridó, que esteve conosco até pouco tempo aqui, a todos os prefeitos que estão aqui em Brasília, no momento, a grande maioria lá no Auditório Petrônio Portela, participando da nossa mobilização, outros chegando aqui no Congresso, e principalmente a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado Federal. A gente registra aqui e agradece, senadora Fátima, a sua iniciativa ou a sua preocupação, já aqui registrada desde a nossa reunião lá em Natal, na Federação das Indústrias do nosso Estado, quando nos reunimos lá com cerca de 140 dos 167 prefeitos do Rio Grande do Norte, exatamente preocupados com essa realidade dramática que vive as finanças dos municípios do nosso país. E a preocupação, a gente sabe, ela é mais presente ainda porque isso está influenciando diretamente na qualidade da prestação dos serviços públicos aos nossos concidadãos, desde a saúde, a educação, a segurança, e é preciso tirarmos do discurso a questão da revisão do Pacto Federativo, tão propalado, tão divulgado, tão desejado, e a gente sabe que há décadas estamos vivendo essa realidade. E agora, no momento em que a senhora já registrou aqui, não só a sua pessoa, mas também a senadora Lides, na hora que se discute a continuidade exatamente de um fundo da educação, o Fundeb, que aí teve origem lá no Fundef ainda, na Lei 9424/96, depois com a Lei 10.195 e outras que definiram, a 11.494 que definiu o Fundeb atual, é preciso que nós possamos discutir, nesse momento, a possibilidade do governo federal ampliar sua participação na cesta que constitui esse fundo. Até porque hoje está contribuindo mais quem tem menos recursos, que são os municípios. A partir da vinculação de 20% de tudo que é arrecadado dos tributos de competência dos municípios e também do ICMS dos estados, é que constitui os mais de 130 bilhões do Fundeb hoje, e ficando a União com participação de apenas 10%. Ou seja, então teremos que balancear melhor essa situação, até porque quem arrecada mais deveria e deve, sim, contribuir com mais para a existência desse fundo. Até porque a senadora conhece muito bem e defendeu com muita propriedade a definição do piso nacional salarial do magistério do nosso país, a Lei 11.738/2008, e que a gente sabe a mudança que houve em todos os municípios do país, nos estados, a partir do momento que definiu um piso justo para a categoria do magistério, mas que hoje traz uma preocupação muito grande para os prefeitos, né, Tota? Porque, na sua grande maioria, já não está sendo suficiente sequer para pagar os salários, haja visto os planos de carreira e salários corretos, justos, e que tem as categorias defendidas através de seus sindicatos, nos parlamentos municipais, nas assembleias legislativas, mas os municípios hoje já estão incapacitados de contribuir com mais recursos da sua arrecadação própria para atender o cumprimento desses planos. Tem muitos municípios, não só do Rio Grande do Norte, do Nordeste do Brasil, que os 100% hoje da receita do Fundeb já não é suficiente sequer para pagar o salário do magistério, seja, que deveria ser os 60%, e 40% ficaria para manutenção. Então, é uma preocupação, e a gente espera que o Senado Federal, que a Câmara dos Deputados, que o Congresso consiga fazer uma ampliação na participação dessa contribuição para a formação do Fundeb no nosso país, no momento em que discutimos a sua prorrogação, que tem vigência até o ano 2020. Além do mais, senadora Fátima, esse AFM que a senhora convocou, esta audiência, essa reunião aqui da CDR, para apoiar, discutir e levarmos ao conhecimento do Senado Federal, do Congresso, do nosso país, a necessidade premente que tem os municípios brasileiros de ter esse apoio financeiro, até porque, pela diferença de arrecadação que tivemos em 2016, quando chegaram os recursos da repatriação, cerca de 11 bilhões de reais, e que não contavam
apresentamos no orçamento de 2017. Então, fica impossível fecharmos as contas de 2017 sem esse aporte emergencial que a gente sabe. O país está em crise, os estados estão em crise, os municípios muito pior. E a gente sabe que a União tem outras fontes de arrecadação, tem seus mecanismos legais e fiscais de poder atender o movimento municipalista brasileiro, assim como já foi atendido em outros momentos do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, e a gente espera que o Congresso Nacional não nos falte nesse momento, como nunca faltou em outras batalhas, em outras lutas, em outros projetos que tivemos aqui discutido nas duas casas do nosso Congresso Nacional. Enquanto representante da Federação do Rio Grande do Norte, agradecemos este espaço, parabenizamos a presidente desta comissão, a senadora Fátima, a sua vice-presidente, a senadora Lides, que tem uma experiência de gestora municipal lá da capital Salvador, que é do Nordeste, que sabe a realidade com que as administrações municipais do nosso Nordeste brasileiro vivem exatamente hoje das transferências do FPM através da União e do ICMS através dos estados, ou seja, não tem base geradora de tributos próprios, como ISS, IPTU, ITBI, que tem os municípios de médio e grande porte. Então, a realidade dos pequenos municípios, principalmente aqueles de coeficiente 0,6, que estão até 10.188 habitantes, e aí estendendo aos de coeficiente 0,8 até 13.000 habitantes, estes sim estão padecendo, estão numa agonia tremenda. E aí a gente fica aqui, não é a dificuldade dos seus prefeitos, dos seus gestores, mas das populações que estão tendo cada vez menos serviços públicos necessários, desejados e com todo o direito que a Constituição lhes garante, e a gente não temos como obrar milagre de fazer a multiplicação dos pães. É verdade que cada um tem que fazer o seu dever de casa, priorizar as despesas públicas naquilo que realmente é prioridade para as políticas públicas, ou seja, da educação, da saúde, da assistência, mas os municípios hoje têm que definir suas competências, porque nós estamos assumindo obrigações que não é da competência do município. É ceder funcionário para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para a Justiça Eleitoral, para Correios, para a segurança pública, que constitucionalmente é um dever mais próximo dos estados, e hoje estão as prefeituras fornecendo combustível para as viaturas da Polícia Militar, alimentação para o seu efetivo, enfim, muitas atribuições que não são dos municípios. E ainda mais, é o executor de todos os programas federais executados lá na base dos nossos municípios. E aí trazendo uma carga muito grande, principalmente para a lei da reforma fiscal, ou seja, do que prevê o limite prudencial de até 54%, se o município contrata um médico para o PSF, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, quem é impactado é o limite da prefeitura e não do governo federal, que é o autor do programa. E ainda mais, há décadas que não reajusta esse programa. Por isso que tem também aqui no Senado Federal proposta de emenda constitucional de autoria do senador Eduardo Amorim, lá de Sergipe, aguardando designação de relator para se corrigir os programas federais. Eu acho que chega, os municípios já toparam, não temos como estar fazendo uma de herói, querendo socorrer e atender a todos sem as devidas condições e transferências financeiras que nós estamos vivendo hoje. A Constituição Federal de 88, como falou agora a nova senadora Lides da Mata, que foi constituinte à época, nos trouxe a autonomia, nos trouxe alguns avanços, nos trouxe políticas sociais muito avançadas, muito presentes, mas não acompanhou com as devidas transferências de responsabilidades para os municípios quando criaram todas as contribuições financeiras e hoje não são partilhadas com estados e os municípios, precisando urgentemente rever isso. Então, os nossos parabéns aqui, mais uma vez, aos membros desta comissão, ao Senado Federal, ao nosso Congresso, de que alguma coisa possa ser feita, e eu sei que esse momento, que essa audiência é uma grande contribuição a uma perspectiva e esperança de um dia mudarmos essa realidade e termos a condição de escolhermos prefeitos e prefeitas no Brasil para realmente corresponder à expectativa dos seus concidadãos de fazer uma grande gestão e não ficar de pires na mão, como a gente está vendo aqui todo ano, mendigando, nos humilhando e, às vezes, sendo mal interpretados por alguns que estamos aqui como pedintes, mas hoje é a hora da gente dizer, não queremos pedir, queremos exigir respeito à nossa Constituição, respeito ao Pacto Federativo, respeito a todos os brasileiros e brasileiras que moram nos nossos municípios. Muito obrigado. Agradecer aqui a participação de Benes Leocádio, repito que falou aqui em nome da Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Norte. Nós vamos agora encerrar essa primeira fase.
Tota, representante da Federação dos Municípios da Paraíba, quer dar uma palavrinha? Tá. Registrando aqui a presença da deputada federal Zenaide Maia. Depois de Tota, que representa a FAMUP, a Federação dos Municípios da Paraíba, a gente passará a palavra, deputada Zenaide, para você, para que a gente possa encerrar essa primeira fase. Com a palavra, Tota.